Aleluia. Graças a Deus, amém? Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família, no nome de Jesus. Pessoal da internet aí, que Deus abençoe também, no nome de Jesus. Deus tem algo para nós nessa noite, uma palavra de fé, de ousadia, de determinação, amém? Eu tenho entendido nesses dias que se nós tomarmos posse da palavra e aplicarmos essa palavra, não tem como a gente não viver algo extraordinário da parte de Deus, amém, irmãos? Então eu quero cumprimentar os irmãos aí com shalom. Fala para os irmãos, shalom. Sabe o que quer dizer essa palavra? Quer dizer paz, fala paz e prosperidade. Então shalom quer dizer o quê? E prosperidade. Duas coisas que nós precisamos, fala comigo, de paz e de prosperidade. Nós estamos vivendo um mundo em guerra, mas nós conseguimos ter paz com o Senhor e ter paz nas coisas do Senhor, ter paz naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está fazendo e sermos prósperos, amém, irmãos? Quem crê nisso? Deus tem feito três coisas aqui nos cultos da Refrigério. Domingo passado nós falamos sobre preço, sim ou não? Quem lembra da mensagem? Falamos sobre preço e sobre o quê? Que todo mundo quer resultado, mas ninguém quer pagar o preço. E nessa noite eu quero falar sobre vencer os nossos medos usando a nossa fé. Então, olha que coisa interessante. Está acontecendo três coisas aqui na Refrigério. A primeira coisa que está vindo, fala comigo, é uma informação. Então a primeira coisa que acontece, fala comigo, uma informação. Então eu te trouxe uma informação que shalom quer dizer paz e... Vamos de novo, eu te trouxe uma informação que shalom quer dizer paz e... Então entende, você foi informado, sim ou não? Então houve aqui, saiu do altar uma informação para a sua vida. Entenda isso, a segunda coisa que acontece, olha a coisa forte. Então se a primeira coisa, fala comigo, é uma informação, fala informação. A segunda coisa, depois da informação, fala, vai acontecer uma revelação. Então primeiro você tem uma informação, depois você tem uma revelação. Entenda, isso é muito importante você entender o que está acontecendo no culto. Porque tem pessoa que só fica na área da ele entra aqui e sai, e só acontece uma informação na sua vida. E entenda, tudo aquilo que você só está sendo informado não vai mudar nada na sua vida. A informação é, na verdade, você saber. Ah, pastor, eu sei o Salmo 23, pois é, você sabe, mas infelizmente você não tem uma revelação dos Salmos para a sua vida pessoal. Pegou a visão? Então o que eu estou ensinando nessa noite é que a unção de Deus está sendo liberada nesse lugar. O seu culto tem que seguir essas três etapas. Você primeiro precisa ser informado, sim ou não, que shalom é paz e prosperidade. Então entenda isso, é a paz de Deus na sua vida. E depois você recebe uma revelação dessa mesma informação. Então a informação que ela vem, ela vai gerar uma, fala comigo, revelação. Primeira coisa, informação. Segunda coisa, o quê? Revelação. E para a gente fechar, para você entender o que está acontecendo nesse ambiente aqui nessa noite, a terceira coisa, fala comigo, depois da revelação, tem que ter, fala comigo, aplicação. Entenda aí, o seu culto tem que ser feito assim. Você recebe uma informação, na informação que você recebe vem uma revelação, e na revelação que você sai daqui, que você carrega dentro do seu coração. Por que, pastor? A revelação ela pode vir para você em várias áreas da sua vida. Pode ser na área sentimental, na área conjugal, familiar, financeira, entende? Nas áreas das suas emoções. A revelação pode vir, irmãos, na área de conhecimento, na vida financeira. Não importa onde a revelação vai se manifestar. O que você tem que entender é que o seu culto não pode ser feito só na informação, irmãos. Eu não posso sair desse ambiente só, na verdade, sabendo, mas não, falar comigo, vivendo aquilo que eu sei. Então você recebe uma revelação para quê? Só para saber? Não. Toda revelação que vem para nós é para a gente viver e não saber. Então por isso que vai vir, fala comigo, a aplicação. Por quê? Porque se eu não aplicar, vai resolver alguma coisa? Se eu tiver uma revelação só para mim, eu sei para mim, vai resolver alguma coisa? De maneira nenhuma. Eu preciso, entenda isso, ter uma revelação. E naquilo que eu estou, na verdade, sendo informado, naquilo que se tornou uma revelação para mim, eu preciso, falar comigo, aplicar. Pastor, quando eu aplico, o que acontece? Entenda isso, a gente chama isso de
transformação. A gente chama isso de milagre. A gente chama isso de mudança. A gente chama isso, irmão, de mover de Deus. A gente chama isso de agir de Deus. Sabe qual é o nosso maior erro? É entrar aqui só em busca de uma informação. Quem está entendendo, irmãos? Você não pode pensar que quando Jesus começou falando naquela mulher na beira do poço, a mulher samaritana, Jesus começou dando a ela fala comigo, informação. Eu estou te falando que eu sou a água viva. Ela teve uma informação. Quando ela quis falar comigo, a água viva, Deus deu para ela, fala comigo, uma revelação. Porque Jesus falou para ela assim, vai lá, chama quem? Teu marido. A revelação, entenda isso, ela tem o poder de gerar em nós transformação. Ela falou, olha, não tem como eu ir lá chamar porque eu não tenho. Ele falou, dissertes bem, porque eu já tivesse 5, que agora tá, não é teu. Entenda isso. Quando ela entra, e com Jesus, aí ela passa para a etapa, fala comigo, dá o quê? Fala comigo, aplicação. Diz a Bíblia que quando ela recebe de Jesus tudo isso, ela deixa o seu, fala cântaro, e vai para onde? Para a cidade. Fazer aquilo que ela já tinha carregado, aquilo que Jesus já tinha aplicado nela. O nosso maior erro é entrar nesse ambiente e achar que só uma informação vai mudar a nossa vida. O nosso maior erro é entrar nesse ambiente e achar que só uma revelação vai mudar a nossa vida. Porque está cheio de crentes só andando atrás de revelação, só atrás, na verdade, de uma revelação e não vai mudar nada na sua vida. Se a revelação que foi liberada não tiver uma aplicação, igreja, ela saiu daquele ambiente. Isso é muito massa. Porque ela sai do ambiente e vai direto para a cidade. E ela começa a falar assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu fui lá buscar água meu dia, como faço sempre. Na minha vida sofrida que eu estou nela. Entenda isso. E nesse dia mudou tudo. Porque eu encontrei Jesus dentro desse nível. A minha vida nunca mais será a mesma. Tem algo dentro do meu coração que eu estou carregando. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu ouvi lá um homem que falou tudo aquilo que eu estava passando. Será porventura esse não é o Cristo? Uau! Informação, revelação e aplicação. Se o seu culto não tiver essas 3 coisas, você está perdendo tempo. Fala para o seu irmão, segura na cadeira. Fala para ele, esse culto é muito estranho. Fala para ele, irmão, o culto está muito estranho. Fala para ele. Olha que coisa forte. Deus nesses dias tem nos informado, nos dado resposta. Na verdade, a como lidar com as dificuldades que temos, fala comigo, pela fé que temos. Então, eu tenho entendido nesses dias que nós temos que dar uma resposta para, na verdade, para o medo, fala comigo, com a fé. Sim ou não? Fala para o seu irmão, responda os seus medos com fé. Temos que responder os nossos medos, fala comigo, com a fé. E eu achei bastante poderoso esse texto, porque tem vários textos na Bíblia que a pessoa passou por uma dificuldade e de repente ela usa a fé, e a fé vence qualquer tipo de fala de medo. Porque quando a gente fala medo, a gente pensa só medo de coisa ruim, de assombração, sim ou não? Não é verdade, não é? Credo em cruz, né, irmão? A gente tem medo de algumas coisas, entenda, mas tem gente que tem medo até de mudar, irmãos. Tem gente que tem medo de avançar. Tem gente que tem medo de crescer. Tem gente que tem medo, irmãos, de algo bom que está para acontecer. Tem pessoas que têm medo, fala comigo, até de melhorar de vida. Quer ficar daquele jeito. Tem gente que tem medo, irmão, de soltar uma dependência emocional que está gerando só dor. Porque acha que nunca mais vai conseguir ser feliz. E fica alimentado por aquilo que está nutrindo. Mas é uma nutrição de dificuldade. E a pessoa não se desprende daquilo por medo de nunca mais arrumar uma pessoa, ou um companheiro, ou uma outra situação. E ela fica naquela situação, infelizmente, nutrindo esse medo. E esse medo não deixa ela avançar e romper. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A Bíblia, fala comigo, vai dizer. Fala comigo, a Bíblia vai dizer. Aleluia. Vamos falar mais forte, falar assim, a Bíblia vai dizer. Antes de eu falar o que a Bíblia vai dizer, sabe qual que é a nossa maior dificuldade nesses dias? Dentro desse tipo de ambiente? Porque esse aqui é um ambiente que nós preparamos para buscar, assim, para buscar a Deus. A nossa maior dificuldade é quando vem a revelação, fala assim, vem a revelação. Nós consultamos a nossa carne.
Ah, mas nem também assim, não. Eu tenho 5 maridos, mas minha vida nunca foi fácil. Eu não vou... Acho que nem vou voltar lá mais. Ele me ofendeu, falou das minhas intimidades. Porque hoje está assim, né? Se você não escuta o que você não gosta, você tem o poder de mudar, não é verdade? Não de mudar você, mas de mudar naquilo que você não está gostando. Está entendendo o mistério? Mas aqui entenda isso. Quando Deus te trazer uma revelação, não consulte a sua carne vai te enganar. E toda vez que eu consulto a minha carne, eu continuo do mesmo jeito. Não tem transformação, não tem mudança, não tem avanço, não prospera, na verdade eu não consigo romper. Então a Bíblia vai dizer que fala assim, a candeia do corpo são os olhos. Vou te dar uma revelação tremenda, na verdade, você poder usar ela nesses dias. Vamos de novo? A Bíblia vai dizer o quê? Que a candeia é o quê? E a Bíblia vai dizer ainda mais, a Bíblia vai dizer bem claro. Que se a candeia dos olhos, na verdade, do corpo são os olhos, a Bíblia vai dizer, se os meus olhos foram maus, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que todo o meu corpo, a Bíblia é bem clara, a Bíblia fala assim, ó, se os meus olhos foram os bons, a Bíblia vai dizer, então, haverá luz sobre o meu corpo. Quem está entendendo isso, irmãos? Mas ela também vai dizer, se o meu corpo for o quê? Mal. Então, a Bíblia vai dizer que quão grandes trevas vai estar no meu corpo. Quem está entendendo isso? Então o que eu consigo entender? Eu consigo entender nesses dias aonde os meus olhos estão fixos. Porque aonde os meus olhos estão fixos vai refletir naquilo que eu estou vivendo e passando. Então se os meus olhos estão fixos nas glórias do passado, infelizmente vai me acometer, fala comigo, depressão. Porque aonde os meus olhos estiverem, entenda isso, se os nossos olhos estiverem só nas glórias, da onde? Se você ficar demais no seu passado, tristeza de depressão. Quem está entendendo o mistério? E a Bíblia vai nos ensinar, se os nossos olhos estiverem fala comigo, só no futuro. O que vai acontecer? Fala assim, ansiedade. Eu vou ficar ansioso demais, sim ou não, irmãos? Então a Bíblia, ela nos pergunta bem claro, aonde estão os nossos olhos? Aonde os nossos olhos estão? Porque nesse ambiente a nossa atenção é chamada para que a gente possa olhar para Cristo, não é verdade? Para que as nossas dificuldades estejam, na verdade, em Cristo. Para que Cristo, na verdade, nos responda aquilo que clamamos, aquilo que pedimos, aquilo que almejamos. Então, nesse ambiente aqui, todo, na verdade, o sentido do culto, toda, na verdade, a liturgia do culto aponta para Ele. Uau, irmãos. Isso é bom demais, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Então, eu consigo entender nesses dias que os meus olhos precisam estar fixos e falar para assim, em Jesus. Porque nele não há decepção, dele não há dúvida. Aleluia, irmão. Quem está entendendo esse mistério? É nele. Nós precisamos ter uma resposta, fala comigo, dele. Então o que eu quero dizer nesses dias? Os nossos olhos estão, na verdade, voltados, né, para tudo que está acontecendo no mundo, sim ou não, irmãos? E se a gente se a gente não tiver uma esperança que é Cristo, nós vamos, infelizmente, irmãos, perder o propósito que Deus tem para nós. Nós vamos perder aquilo que Deus já falou para mim, falou para você. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo esse princípio de dores, sim ou não? Guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Sim ou não, irmãos? Nós estamos vivendo esses tempos, não é verdade? Ameaças e ameaças e ameaças. E a Bíblia vai dizer que isso ainda não é o fim, mas anuncia que Jesus está às portas, irmãos. Então, nesses dias eu consigo entender que os meus olhos precisam estar fixos em Jesus. Eu não sei onde seus olhos entrou aqui nessa noite, de que maneira você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, volte os seus olhos para Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos provê, irmãos. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Aleluia, irmãos. Porque, e fala comigo, eu creio nisso. E nesses dias há um medo, sim ou não, irmãos? Há um pavor, há sons de ameaça. Por isso que eu disse nessa noite, temos que romper, na verdade, responder. Na verdade, dar uma resposta para os nossos medos com a nossa fé, irmãos. A fé é algo poderoso, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então entenda, a fé, quando você fala com fé, você fala louco. Sim ou não, irmãos?
Quando você fala alguma coisa que você conquistou pela fé, as pessoas começam a consultar o quê? Ah, mas também não é assim não, deixa eu não fazer isso para ver se isso acontece. Entenda, as pessoas entendam, elas não suportam alguém com fé, elas não suportam alguém convicto, alguém que tenha, na verdade, convicção, alguém que entende o propósito, alguém que está ligado. Para não saber a palavra, nós somos chamados para viver a palavra. Nós não fomos chamados para ter informação, nós fomos chamados para saber e fazer aquilo que sabemos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Entenda isso, Deus não nos chamou para ser perfeito, não é verdade, sim ou não? Deus nos chamou para ser sinceros. Fala assim, eu preciso ser sincero. Com as pessoas não, eu preciso ser sincero comigo mesmo. A primeira pessoa que eu preciso ser sincero é comigo mesmo, irmãos. Porque se eu for sincero comigo mesmo, a minha vida vai mudar. Porque quando eu não sou sincero comigo mesmo, na verdade eu consigo só apontar o erro do outro, sim ou não? Eu consigo só enxergar a dificuldade no outro, do que em mim. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que eu preciso ser sincero comigo mesmo. Deus está levantando uma igreja de sinceridade, irmãos. Uma igreja, irmãos, que entende o propósito da palavra. E hoje é uma coisa mais difícil a gente ser sincero, sim ou não? Com nós mesmos. Você sabia que várias áreas da nossa vida só não rompe, só não muda, porque falta sinceridade em nós mesmos? Deus falou comigo, irmão, várias áreas das nossas vidas. Nós queremos buscar fora, mas não queremos resolver dentro. Pegou a visão aí, quem entendeu? Nós queremos buscar fora, buscar no outro, buscar naquilo e nisso. Nós queremos buscar num culto, nós queremos buscar em outras coisas, mas não nós queremos buscar em nós, dentro de nós. Nós não queremos dar uma resposta sincera para nós mesmos. Já pensou? Você levanta pela manhã e tem outro de você te esperando acordar e fala para você, sente aqui que nós precisamos conversar. Vem comigo. E ele começa a falar assim, você está mentindo demais. E ele fala, como assim? Vou te falar as áreas que você está mentindo. Para você mesmo. Pior do que mentir por outro é mentir para si próprio. Fala para você, irmão, escuta, é muito estranho nessa igreja. Anote a frase, pior do que mentir para os outros é mentir para si próprio. É se sustentar algo que não pode ser sustentado. Que lá na frente vai e fala comigo, dá B.O. Então você levanta pela manhã, quem está lá? Você mesmo. E você mesmo se olha para você mesmo. E você mesmo começa a falar com você. Uau, irmão, você não está entendendo. Você está entendendo como funciona? Sim ou não? E de repente, aquilo que você acha chato no outro, você mesmo se fala, você é um chato. Aquilo que você acha fraco nos outros, você mesmo te fala, você é fraco, viu? Você não consegue sustentar isso. Você não consegue tomar uma decisão. Você não consegue, na verdade, dar uma resposta para si próprio. Está entendendo, irmãos? Aqui na Refrigério a gente prega a palavra, viu, irmão? Aqui não tem 7 chaves, não, viu? Para comprar carro, nem para comprar casa. Tem, não. A gente compra essas coisas com trabalho, viu? Viu? Eu fui chamado para pregar a palavra verdadeira. Passou Deus dá, mas eu prego o processo do milagre. Que ele tem proposta e processo. Eu não fui chamado para ficar mentindo para os outros no púlpito. Eu fui chamado para pregar a palavra da verdade. Entendeu isso aí? Entende? Deus só vai entregar para quem semeou. Para quem não plantou nada, esquece, não tem semente. Pastor, Deus vai te dar. Esse dia eu vi um irmão orando, falei, pai, eu estava na luta, lascado. O irmão veio me revelar e falou assim para mim, filho, te vejo nas madrugadas, vou te responder. O irmão pensando, não oro na madrugada, eu nunca orei. Falar a verdade, eu acho que... Mãe, falar a verdade não é ser sem educação, não. Porque crente confunde isso. Eu sou franco, eu falo é na cara. Não, você é um sem educação.
Você não é franco, você não fala na cara, você é sem educação. Você é indiscreto. Tá entendendo isso aí? É isso que você é. Aí você esconde nessa frase, eu sou franco, eu falo na cara. Não, você está sendo sem educação e você está sendo indiscreto. Falar a verdade não é ser sem educação. Falar a verdade, pode falar a verdade em amor. Uau, pegou a visão? Pegou, irmãos? Você consegue falar a verdade sem ofender. Você consegue falar a verdade falando, entenda, a verdade tem que ser verdade para mim primeiro. Porque eu gosto de falar a verdade para o outro, mas quando é para mim, sem tem nada a ver comigo. Mas falar a verdade para os outros, a gente é mestre, sim ou não? Agora, quando a verdade é para mim, quando a verdade tá voltada para mim, quando eu estou conversando comigo mesmo, irmão, você para nessa cena. Trava a cena aí, dá um pausa nessa cena. Você com você mesmo. Nesses dias. Você com você mesmo, falando só sobre esse ano. E você falando para você mesmo. E aí? Quanto tempo nós perdeu, hein? E ele perdeu na onde? Você quer saber mesmo? Fala, eu sei que você perdeu. Porque eu sou você. Pegou aí a visão? Aí ele fala, quanto tempo você perdeu, hein? Era para ter feito um curso, mas a Netflix não deixou. Era para ter feito um curso, mas a televisão não deixou. Era para ter feito um curso, mas o Instagram não deixou. Era para ter feito um curso, mas a internet não deixou. Era para ter lido mais, mas a internet não deixou. Era para ter buscado mais, mas a internet também não deixou. Era para ter feito várias coisas, mas a internet, a televisão, essas coisas. Não! Você com você mesmo. Porque se eu perguntar quantos livros você leu nesse ano, vai chocar. Sim ou não? E você falando com você mesmo. A resposta que você está na busca que você não busca. A resposta que você quer está no clamor que você não faz. A resposta que você quer está na decisão que você não toma. Você com você mesmo. Pegou a visão, irmãos? Quem está pegando aí? Quem está pegando? Tem irmão que está dragonizando. Eu acho massa isso. Não adianta não, irmão. Aqui é verdade. Não adianta você ficar com... Tem massagem, irmão. Aqui é a palavra. E eu nem comecei a pregar. Na minha mensagem eu não estou ainda. Ixi. Pode pregar, irmão? Você vai suportar? Ah? Eu falei que tem 3 coisas no culto. Quantas? O que é? A aplicação. Sim ou não? Quem aguenta? Você aguentava você mesmo quanto tempo? Hã? Quanto tempo você se aguentaria? Você aguentaria você e você 24 horas? Hã? Irmãos. A gente tem medo da gente mesmo, sim ou não? Não é verdade, irmão? Não é? Nós temos medo de nós? De nós mesmos. Sim ou não? E eu fiquei refletindo nisso. Eu falei, meu Deus, eu comigo mesmo, misericórdia. Eu comigo mesmo, misericórdia. Não é verdade, irmão? Não é? Aí eu consegui entender algo. Se a candeia dos olhos são, se os olhos são a candeia da nossa alma, do nosso corpo, eu entendi que o diabo fala assim, o diabo, ele trabalha. Fala assim, olha como o diabo trabalha. Sim ou não, irmãos? Vamos de novo, fala assim, olha como o diabo trabalha. Algo interessante é que Giovana leu Mateus aqui, 4, e a revelação está aqui em Mateus 4, como que o diabo trabalha na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer bem claro, irmãos, que só tinha uma maneira do diabo fazer Jesus, fala comigo, desistir. Confrontar Jesus, fala só uma maneira. Fala assim, só uma maneira. Eu vou te dar uma informação, e você vai fazer dela uma revelação e fala comigo, uma ação. Uma aplicação, sim ou não? Então só tinha, fala comigo, uma maneira do diabo fazer Jesus desistir. Fala comigo, que jeito? Fala assim, confrontando Jesus na sua identidade. Pergunta ao seu irmão, você tem identidade? Eu me fiz essa pergunta hoje. Peguei minha carteira de habilitação, o Espírito Santo falou, não é essa. Essa é muito simples. Sim ou não, não é verdade? Você tem identidade? Fala, toma aqui minha habilitação, não é assim? Não estou falando, fala assim, não estou falando dessa. E aí eu consegui entender que, olha como o diabo trabalha. Ele chegou e falou, olha a frase que ele falou, olha a pergunta que ele faz. Ele perguntou, serás tu mesmo o Filho de Deus?
É você mesmo, entenda isso. Olha que pergunta na identidade de Jesus. Se você é de verdade o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Entenda isso. Esse se, ele fala comigo, ele lançou dúvida na identidade de Jesus. Você sabia que a dúvida ataca a nossa identidade? Vamos de novo? A dúvida ataca a nossa identidade. Sabe o que a dúvida faz? Ela começa a pensar, será que esse milagre é para mim mesmo? Será que essa promessa é para mim mesmo? Será que isso tudo que Deus está falando, Deus está entregando? Entenda, quando tiver o se e o será, é o diabo o quê? Agindo. Confrontando nós na nossa, fala comigo, identidade. A dúvida ataca a nossa identidade. Será que este milagre é para mim mesmo? Toda vez que a gente usar esse será, está com dúvida na identidade. Eu coloquei uma frase interessante. Há uma dúvida, há uma guerra, na verdade. Há uma guerra na identidade da igreja. Nesses dias, não perca a sua identidade. Fala comigo de filho primeiro. Uau, irmãos. Porque o diabo, ele está gerando dúvida. E nós não podemos perder, nós não podemos deixar eliminar, gerar dúvida, atacar a nossa identidade. Primeiro fala de filho. Fala, eu creio nisso. E depois a identidade fala comigo de cristão. De homens e de mulheres de Deus. Irmãos, entenda isso. Nós temos, em nome de Jesus, irmãos, o DNA de Deus em nós. Nós fomos chamados, irmãos, para romper, para avançar. Então entenda, essa identidade de fracassado, de derrotado, de ó céus, ó vida, não funciona para nós. Você precisa ativar a identidade de um vencedor, a identidade de cabeça e não de cauda, a identidade daqueles que Deus chamou para avançar, para romper, para prosperar em nome de Jesus. Aleluia! Quem recebe isso no nome de Jesus? Então o diabo, quando ele fala, ele sabe aonde falar, sim ou não? Na onde? Na identidade. Colocando o quê? Porque a dúvida faz o quê? Ela ataca a nossa identidade, irmãos. Deus está falando que você vai vencer, a dúvida está falando, mas não é hoje. É só o ano que vem que vai acontecer. Ah, mas eu tenho que esperar muito, já sofri. Aí você começa a falar várias coisas para si, e isso vai minando a sua identidade de guerreiro, de vencedor, de tomar posse, de alcançar, de não desistir. Entenda isso, a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o quê? Entenda isso, irmãos. Cada medo que o inimigo põe na nossa identidade, ele nos trava, ele nos priva de viver coisas extraordinárias nesses dias. Porque Deus está falando nesses dias, irmãos. Deus está liberando a sua palavra nesses dias. E eu achei muito bom isso aqui. E eu consegui entender nesses dias que as nossas identidades precisam de falar comigo de restauração. A minha identidade, a sua identidade precisa falar de informação. A minha, a sua identidade precisa falar comigo de revelação. A minha, a sua identidade precisa de quê? Fala comigo de aplicação. Hoje é dia 18 de outubro. Não, 18 não, é 15, perdão. É que eu estou com esse negócio de 18 na mente. Hoje é dia 15. E eu achei bastante poderoso isso, por quê? Nós estamos falando do mês de outubro. Então falta quanto tempo para acabar o ano? Quanto? Você quer acabar o ano com essa mentalidade ou você quer transformar ela? Essa aqui tá boa, zerou, tá tudo certo, tá tudo bom? Essa que tá agora? Sim ou não? Tem medos, tem frustrações, tem sim, tem ou não tem? Tem desistência, não tem nessa identidade? Tem mais o que aí? Tem fracasso, não tem? Tem abandono, tem rejeição, tem culpa, tem várias coisas nessa identidade. Sim ou não, irmãos? Falta pouco tempo para acabar o ano, sim ou não? Entenda isso. Se eu recebi a informação, se essa informação se tornou uma revelação e tem uma aplicação, eu preciso te perguntar, aonde a minha e a sua identidade precisa, em o nome de Jesus, ter ação naquilo que ouviu? Isso é poderoso, irmão. Porque, sabe qual é o meu maior medo? Sabe qual? Vou de novo. Sabe qual é o meu maior medo? É de ter um culto com Jesus e sair sem fazer nada. Pensou, Jesus passou aquele tempão falando de água viva, água viva, água viva, e ela sai, vai embora,
não volta, não faz nada, não tem aplicação, a vida dela continuaria o quê? Assim está a vida de muito crente. Tem revelação, tem informação, mas não tem aplicação. Isso me chocou, irmãos. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia de nós. E Deus me chamou a atenção, falou, fala para a minha igreja, aonde está faltando aplicação. Porque nós queremos o quê? Fala comigo, resultado. Mas ninguém quer pagar o preço do quê? Da aplicação. Quando eu li isso aqui, eu consegui entender. Aí eu consegui entender o quanto, fala comigo, os nossos medos conseguem o quê? Fala comigo, nos travar e não nos deixar romper. Sim ou não, irmãos? Eu aqui dentro desse ambiente, eu comecei a pensar nisso. E aí eu consegui ir para uma palavra lá em 2 Crônicas. Abre aí comigo, por favor, Ed. 2 Crônicas. E eu vou liberar algo bem rápido nessa noite sobre a sua vida. 2 Crônicas. A Bíblia vai dizer, fala sobre Josafá. Fala Josafá. Esse homem aqui, ele entendeu esse propósito. Isso é poderoso. Quem está entendendo o mistério? Quem achou aí? 2 Crônicas 20. Acharam? Olha que coisa forte. Sucedeu que depois disto, os filhos de quem? Moabe. E os filhos de Amon. E o quê? Com eles. Outros o quê? Vieram contra quem? Então, essa passagem aqui, fala comigo, é um culto acontecendo. Porque eu preciso entrar aqui e saber como que o culto está acontecendo. Isso é importante, sim ou não? Você saber para onde o culto, para onde a palavra está te dando destino. Você precisa sair daqui sabendo o que você tem que fazer depois daqui. Uau, irmãos. Quem está pegando aí? Eu preciso sair daqui sabendo o que eu tenho que fazer depois daqui. Se eu entro aqui, só recebo informação e saio daqui sem saber o que eu preciso fazer depois, infelizmente, não vai mudar nada. Esse ano nós já vivemos grandes milagres, irmãos. Irmão, mas foi tanto milagre. Esse ano, no final do ano, meu Deus, vai ter que ter um culto só de milagre. Só para contar milagre. Nós recebemos, irmão, tantos milagres físicos quanto espirituais. Quem está entendendo o mistério? Deus, esse ano, verdadeiramente foi ano de colheita. Ano de quê? De colheita. De crescimento. A palavra, fala comigo, rompimento. Deus nos ensinou a romper com nós mesmos. Uau, irmãos. Quem está pegando aí? Quem pegou a frase? Deus nos ensinou esse ano a romper com nós mesmos. Porque o nosso maior problema não é o diabo, o nosso maior problema é nós mesmos. Não é assim, irmãos? Isso é forte demais, irmão. Mas eu estou pregando para uma igreja forte, para uma igreja que vai vencer. Então aqui vai falar que 3 reinos vieram contra quem? Fala Josafá. Então vieram alguns que saíram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande o quê? Multidão, da além da Síria. E eis que já estão aonde? Azon Tamar, que é de Eugedinha. Então Josafá temeu, fala, temeu. E se pôs o quê? E apregou o quê? Em todo o quê? Fala comigo, Josafá venceu seu medo com a fé. Isso é bastante poderoso. Porque quando eu li, irmãos, eu já preguei isso aqui, eu já preguei essa palavra. E algo de interessante, se uma palavra não pudesse ser pregada de novo, ela não deveria ser pregada nem a primeira vez. Billy Graham, ele falava que a mensagem dele ficou boa depois que ele pregou ela 60 vezes. A mesma mensagem. É comum os americanos pregar a mesma mensagem o ano todo. É comum lá. Aqui isso passou a pregar a mesma mensagem, todo culto ele desviou. Pegou a visão, sim ou não? Um grande missionário chamado Terry Osborne, um dia ele foi na África pela primeira vez, e o pastor, no louvor, o povo dançando, quer dizer, é bem dançante, sim ou não? Não é? E dançaram, fala 4 horas. 4 horas eles dançando e louvor na igreja, né? A igreja não era igual às nossas, a igreja era num aberto, e eles dançando e buscando, os bancos era só toco, e aquele povo adorando e buscando, e de repente chegou a hora do quê? Fala, palavra. E de repente passou para o Terry Osborne, e o pastor, ele foi até o pastor e falou assim, pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Porque o louvor durou quanto tempo? Quanto tempo? 4 horas.
E de repente ele pergunta, porque o que ele entendeu? Que se ele pregasse muito, o povo cansado, sim ou não? E ele não voltaria naquele povo, ia cansar o povo. Ele falou assim, pastor, o senhor me dá uma hora para mim pregar? Ele falou assim, o senhor está com algum problema? Ele falou assim, não. Se você pregar uma hora para esse povo, eles vão pensar que vocês estão, da verdade, que você está desviado. E ele falou assim, como assim? Ele falou assim, entenda isso. Você veio de longe, eles estão esperando você falar de Jesus, das coisas maravilhosas que Jesus está falando. Eles têm tempo para te ouvir. Se você pregar 2 horas, eles vão pensar que você a converteu há pouco tempo. Se você pregar 3 horas, eles vão entender que você começou, na verdade, a entender o propósito. Mas se você pregar 4 horas, você vai ver o que vai acontecer no meio desse povo. 8 horas de culto. 8 horas de culto. 8 horas de culto. Nós viemos aqui na capital, e na capital não dá para ter um culto de 2 horas e pouco, porque é muito complicado o culto passar das 9, porque depois das 9 tem um demônio que faz o povo ir embora. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e eu fiquei olhando pro relógio. Aqui não tem relógio. Aqui nunca vai ter relógio, viu? Nunca vai ter relógio. Fiquei olhando pro relógio e eu pensava, que hora que vai ser minha vez? Deu 9h15, eles me passaram o microfone. E eu falei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, o que é para me fazer mesmo? Que eu quero saber. Que eu sou de Deus, não é verdade? Eu ando mandado dele. Então eu perguntei, o que é para me fazer? Deus falou assim, pregue, e pregue, e pregue. E eu falei, então tá bom, se eu só mando uma vez, eu vou pregar o que eu vim para pregar. O culto, depois que eles me passou, demorou 2 horas e pouco. Depois que eles me passou, demorou 2 horas e pouco. Eu preguei 1 hora e pouco. Porque eu não consigo pregar menos de 1 hora. Entendeu isso aí? Eu só prego de 1 hora para frente. Porque eu fui ensinado assim. Eu preciso ter bagagem para pregar. Então eu leio 168 horas da semana. E as minhas filhas falam assim, pai, mas o senhor estuda mais do que nós. Eu falei, minha filha, eu estudo para ministrar. Então todo domingo eu estou estudando. Então eu tenho 168 horas na semana. Eu chego aqui em 1 hora, vocês querem que eu entregue tudo? Eu li, irmãos, eu preparei, eu estou cheio de informação. Eu tenho 4, 5, 6 palavras na minha mente. Eu vou separando uma das outras para elas poderem sair para vir a outra. A palavra de domingo ainda está comigo, irmãos. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer o quê? Irmão, essa palavra está viva dentro de mim. E eu falei, Deus, eu só vou ter um resultado nesse ano se eu estiver disposto a pagar o preço que esse resultado que eu quero vai requerer. Não dá para ficar, irmãozinho, na verdade, pondo coisa. Não, irmãos, é a realidade. A pessoa que está acertando, ela não está acertando porque ela é boazinha, não. Ela não está acertando porque ela deu sorte, não, igreja. Converse com ele para você ver. Você vê um musicista tocando, irmãos. Você está achando que ele está tocando é pelo... Não posso nem falar a palavra, está gravando, que botina. Falei botina mesmo, porque eu queria falar na palavra. Não vou falar, não estou nem aí. Você acha que ele está tocando aqui é por transe? Pegou, tocou. Não acontece assim não, irmãos. Você acha que a pessoa que está acertando, você acha que ela está acertando porque ela é boazinha? Ou porque ela deu sorte? Não, irmãos, ela está acertando é porque tem, fala comigo, um preço. Quando você conversa com a pessoa, você vai ver que a pessoa está fazendo algo diferente que nós não estamos fazendo, irmãos. Até o fracasso, irmãos, ele tem, fala preço. Sim ou não? O fracasso é a omissão daquilo que foi dito e foi falado. E você não deu moral e não, na verdade, não atentou seus ouvidos. Porque o fracasso faz parte da transformação do ser humano, sim ou não? A pessoa só fica bom quando ela fracassa. Não é verdade, irmãos? Aí ela dá o ouvido para aquilo que ela não dava mais ouvido. Então Josafá venceu o seu medo com o quê? Fala para o seu irmão, você vence o medo ou o medo vence você. Quem está entendendo, irmãos? Nessa semana vai ser uma semana de desafio. Irmão, nós estamos vivendo semanas após semana. Fala comigo, de desafios, irmão. Fala comigo, ó. Viver, fala para o seu irmão, viver não está fácil, não. Tá, irmão, está fácil viver? Irmão, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser ousados, nós temos que ser determinados, nós temos que ter a palavra, nós temos que estar com o texto na ponta da, entendeu? Da ponta da língua, para dar uma resposta para o Satanás. Jesus foi pego de surpresa? Sim ou não? Foi? Não, vamos de novo. Jesus foi pego de surpresa? Quando ele foi confrontado na sua identidade, ele ficou questionando, será que eu sou mesmo? Foi assim que ele ficou?
Por que a gente faz isso todo dia, então? Será que Deus falou? Será que Deus vai fazer? Será que Deus está me vendo? Ah, Deus me esqueceu. Essa vida é minha, eu só estou aqui para sofrer. Por que a gente fica fazendo isso, então? Porque a gente não tem uma convicção na nossa identidade. Irmão, eu sou filho de Deus. E como filho eu tenho todo o direito daquele que foi conquistado na cruz do Calvário. Uau. Quem recebe isso aí, toma posse, irmãos. Quem pegou a visão? Eu não tenho direito para ser pastor, não, irmão. Pastor, fala comigo, é o quê? Eu ensinei para vocês, é o quê? Fala um ministério. Fala um ministério quer dizer o quê? É o quê? Então o dom pastoral é um dom, fala comigo, ministerial. Porque existem dons espirituais e dons o quê? Ministeriais. Que é Efésios 5, que é 5 dons. Quem está entendendo o mistério? Então primeiro fala comigo, eu sou filho. Depois eu sou pastor. Pegou a visão, irmão? Primeiro eu sou a imagem e semelhança do eterno. Uau! Irmão, você falar isso, o diabo fica doidinho? Fala aí para você ver. Aleluia. Você consegue falar aí bem forte, mano? Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Então, fala comigo, ele venceu, fala o medo com fé. Porque dá para vencer o medo com vitimismo? Sim ou não? Dá? Dá ou não dá? Sim ou não? Dá? Dá para vencer o medo? Irmão, o medo é tão cabuloso que lá em Marcos 5, fala 5:23. Fala 5:23. A mulher, depois que foi curada, diz a Bíblia que ela temeu e ficou lá no chão, sim ou não? Jesus teve que procurar saber quem tocou. E quando ele descobriu, ele olhou para, fala ela. Marcos, não? Tá errado? Não, é que tá para baixo, né? Calma aí, gente. Fala pro seu irmão, vai dar certo. Irmão. Tá parecendo a igreja de Bereia, tá falando, o povo tá conferindo. Fala aí, a mulher do fluxo. 5:33, 34, porque tá pequenininho aqui. Vou arrumar o óculos, perdão. 5:33 e... Ela tocou, sim ou não? Então, a mulher que sabia que ele tinha o quê? Temendo e tremendo. Aproximou-se, prostrou-se diante, disse toda o quê? Do que tinha pensado e o quê? Executado. Fala, pensou e o quê? Quanto de coisa você tem que você pensou e não fez e ainda está pensando? O tempo está passando. Fala para você, irmão, o tempo está passando. Fica só pensando que não vai mudar nada, viu? Fala para ele, fica só pensando que não vai mudar nada. Então somente é o quê? Pensando, ela falou, mas ela agiu o que pensou. Fala para o seu irmão, o nosso mal é esse, ficar pensando demais. Porque dizia, se tão somente tocar na onde? Sararei. Depois que ela sai e fala do medo, e se revela para Jesus, o que é que ela recebe? Fala, salvação. Então a salvação que você espera não está naquilo que você está passando ou vivendo, está naquilo que você age. Ah, não, irmãos. Meu Deus do céu. E ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E ser curada deixa o quê? Ela foi salva. Fala, ela foi salva. Uau, irmãos, eu creio nisso. Olha o quarto, estou correndo, está acabando o tempo aqui. E Jesus, o quê? Peraí. 4, de 2 Crônicas. 4 e 5. Isso aqui é bastante poderoso. E de Judá se levantou para pedir e falar, socorro. A quem? Uau. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar quem? Então, fala, tinha busca e pedido de socorro. 5. E pôs Josafá de que jeito? De Judá. E na casa da onde? Então quem tinha fala socorro. E fala busca. Fala comigo, o socorro vem. Para quem age pela fé. E não quem fica lamentando. Fala lamentando. Fala assim, se vitimizando. Pelo desespero. Fala, o socorro não vem assim. Quando eu li isso aqui, eu achei bastante poderoso. Sabe por quê? Sabia que Jesus já foi o socorro na vida de muita gente, sim ou não? No Novo Testamento, sim ou não?
A Bíblia vai dizer que a mulher Cirofilícia veio até Jesus. Fala assim, ela veio até Jesus. Pedir, fala, socorro. Então, quando ela chegou até Jesus, os discípulos estavam lá, e ela veio gritando, Jesus, filho aí de Davi, socorre, minha filha está em casa enferma, doente, endemoniada. E Jesus fez o quê? Fez o quê, irmãos? Fala assim, não respondeu nada. E quando respondeu, falou que não ia atender. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que Deus prova a nossa fé e prova a nossa coragem, a nossa ousadia para saber se de fato é aquilo que você quer. E a gente desiste antes. Infelizmente, quando nós desistimos, a gente corta a frequência. Fala assim, corta a frequência. Você está numa frequência de pedir socorro e você desiste, você corta a frequência. Diz a Bíblia que os discípulos falavam, despede ela que ela vem o quê? Fala, gritando atrás de nós. Irmãos, aquela mulher fala comigo, insistiu até receber. Até ter que falar, olha, tá certo. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Mas também da mesa que come os seus senhores, cai as migalhas. E essas migalhas os cachorrinhos comem. Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Fala para o seu irmão, a fé não combina com medo. Ou você tem medo ou você tem fé. Se você só tem medo, você não está com fé, irmãos. O medo e a fé, eles podem andar junto, mas só um pode andar ativado. Quem está entendendo, irmãos? Esse ambiente é um lugar de ter medo? Não, esse ambiente é um lugar de você ficar nervoso, ficar valente, ficar guerreiro, determinado na palavra. Fazer essa semana minha, eu vou arrebentar, tudo vai dar certo. As coisas vão funcionar, a tua palavra vai ser viva e eficaz na minha vida. Sabe aquele contrato, eu vou fechar. Sabe aquilo que está vendendo, eu vou vender. Senhor, sabe essa dificuldade que eu estou passando? Hoje é o fim dela. É esse o lugar, é esse ambiente. Você precisa falar. Sabe essa história que está aí? As coisas não estão dando certo, não está dando certo para mim, não estão fluindo. Eu estou cansado de viver isso. As coisas vão funcionar para mim. As portas vão se abrir para mim. Na verdade, tudo está falando que não, mas eu estou falando que sim, pelo poder da palavra. Irmãos, fala para o seu irmão, tem como dar errado, não. Aí ele fala comigo, ele faz uma oração. Olha o versículo 6. Disse, aí ele começa a orar. Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus, na onde? Deus é na onde? Céus. Não és tu o quê? Domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há o quê? Força e potência, e não há quem te possa. Olha com o versículo 7. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores do quê? Ele está falando de os feitos de Deus do passado. Fala, do passado. Porque Deus é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. Uau! Vamos de novo. Deus é no passado, é no presente e é na onde? No futuro Ele é Deus, irmãos. Ele não muda. Ele é Deus. Ele está falando dos feitos do passado. Dessa terra diante do teu povo, Israel, e não deste para sempre o quê? A descendência. A quem? Ele estava falando, no passado, essa terra já é nossa e vai continuar sendo nossa. Porque tem dificuldade que se levanta para nos tomar algo. Mas aí você determina na palavra, olha, aquilo que você está querendo tomar, Deus já me deu. E se Deus me deu, na verdade está entregue. Eu tomo posse, eu recebo, eu acesso. Eu creio que Deus já fez. Deus já fez. Versículo 8. E habitaram nela. E o quê? Nela, um santuário ao teu nome. Está falando desse ambiente, senhor não? Olha o 9, para fechar. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, o quê? Nós apresentaremos. Diante de ti. Então entenda, tem essa casa e tem ele, senhor não? Quem está pegando? Pois teu nome está na onde? O culto é para ele, tudo é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, a entrega é para ele. Entenda isso, tudo é para ele, irmãos. E clamaremos a ti na nossa angústia. Uau. E tu nos ouvirás o quê? Irmão. Fala comigo, oração tem que fazer parte de uma igreja que entende
o propósito de Deus. A oração, ela tem que fazer parte de uma igreja que entende que informação, revelação e aplicação, essa aplicação, ela vai ser gerada na oração. Nós oramos muito pouco, sim ou não? Não é verdade? Você ora o tanto que você necessitava? Não. Do jeito que eu tenho problema, eu tinha que viver orando. Não sei quanto a você, eu estou falando de mim, agora não sei você. Ah, pastor, não, eu estou falando de mim, você pode falar de você. Se eu orasse dia e noite, eu acho que ainda era pouco. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Você orou nessa semana o tanto que você deveria? Você orou nessa semana o tanto que você precisaria? Sim ou não? Sim ou não? Então entenda, Deus está levantando uma igreja, irmãos, que vai ter intimidade com Ele. Na onde? Na oração. Porque a oração de Josafá, fala comigo, revela intimidade. Com quem? Fala com Deus, velho. Sim ou não, irmão? Porque ele começa com jeito de falar agradecendo. As coisas que Deus fez na onde? Fala no passado. E vai fazer, fala comigo, no futuro. Ah, não sei se você está pegando. Nós vamos de novo, ele fez no passado e vai fazer na onde? Uau, irmãos. Nós estamos lendo algo que Deus já fez, está comprovado. E eu posso liberar através dessa mensagem uma revelação naquilo que Ele vai fazer na sua vida. No futuro, amanhã, hoje. Porque o futuro é daqui 2 minutos, irmãos. O futuro é daqui 1 minuto. Pastor, o futuro é daqui 1 minuto. Eu creio que enquanto eu estou pregando, Deus está agindo. Vou falar de novo. Enquanto eu estou pregando, Deus está agindo. Sim ou não, irmãos? Uma igreja forte é uma igreja que fala comigo, que ora. Sem temor. Uau, irmãos. Uma igreja que entende que precisa ter uma vida de oração. Isso não tem nada a ver com religião. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque tem outras religiões que oram bem mais que a gente. Não é verdade, irmãos? Tem religião aí que tem que orar 5 vezes no dia. Pegou a visão? E ainda tem o destino certo. Tem que apontar para o lugar certinho para orar. Então nós não oramos o tanto que nós precisamos. Sabe qual é o caso mais difícil? Você saber o tanto que você ora pouco? Nessa semana, faz um propósito com Deus e orar 3 vezes por dia. Não estou falando de tempo. Porque a gente, pastor, tem que orar 1 hora. Não, não é tempo. É a qualidade da oração. Pegou aí a visão? Pastor, eu orei 1 hora. Pois é, talvez você orou 1 hora só lamentando, pedindo tudo e não agradeceu nada, então não resolveu nada. Tá entendendo? A gente tem que saber orar, irmão. Fala assim, que aprender a orar. A Bíblia fala que a gente não pede porque a gente não recebe, porque não? E também não recebe porque pede e pede mal. Quando eu peço mal, o que quer dizer isso? Quando eu peço meu próprio deleite. Está entendendo a visão? Pegou aí? Então, se esse culto é um culto de informação, de revelação, de aplicação, nessa semana faz um propósito de orar 3 vezes no dia. Você vai ver o tanto que a gente é ruim para orar. Aí você põe um relógio, viu? Que você tem que ter um guarda, porque você não obedece você mesmo. Vamos de novo? Você não obedece você mesmo. Por isso que você tem que pôr um guarda. Por isso que Davi falou, Deus, põe um anjo na minha boca, porque eu converso demais. E quanto mais eu converso, eu sofro. Porque todo mundo que conversa demais vai sofrer muito. Fica falando da vida dos outros, conversando demais, você vai sofrer muito. Fica cuidando da vida dos outros, você vai sofrer muito. Fica sendo fofoqueiro, que você vai sofrer muito. Porque todo mundo que conversa demais não dá conta de cuidar da vida própria. Fica querendo cuidar da vida do outro. O irmão, tá vendo? Irmão, vai cuidar da sua vida. Você vai arrebentar se você fizer isso. Que a única coisa que você tem que fazer é cuidar da sua vida. Parece ofensivo, mas é a verdade, viu? Eu estou cuidando da minha vida, irmão. Não vem cuidar dela não, que você vai levar. Vou falar de novo, eu estou cuidando da minha vida. Não vem cuidar dela não, que você vai levar. Quem está pegando a visão? Eu perguntei se eles... Fábio, pergunta se você vai voltar domingo? Pergunta para ele. Pergunta para ele, irmão. Se não voltar, foi arrebatado. Se ficou ofendido, fala com Deus no seu propósito. Então, qual foi o propósito? Da aplicação? Orar quantas vezes? Aí tem que ter o quê? Fala um guarda. Para lembrar você que você tem que orar. O que é? O celular. Serve para isso, viu, irmão? Viu? Serve para isso. Despertar, escrito assim, vai orar, porque você não obedece você mesmo. Põe essa frase lá. Põe essa frase. Vai orar, porque você não obedece você mesmo.
Já pensou tanto de coisa que você quer fazer, mas não faz? E a que você tem que fazer, você não faz. Não está parecendo Paulo, sim ou não? O bem que eu quero, tenho que fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, vivo fazendo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, nessa semana, quem tem coragem de fazer esse propósito? Semana inteira, orando 3 vezes no dia. Não, vamos lá, levanta a mão, deixa eu te ver. Tem um anjo aqui no altar que ele tira foto das pessoas. É verdade, irmão. Tem um anjo aqui que ele faz essa função. Ele é do marketing, do céu. Pegou a visão, sim ou não? É verdade, você está rindo, mas ainda tem anjo na terra, irmão. Essa igreja muita não acredita. Mas aqui na Refrigério, nós acreditamos no ministério dos anjos. E tem um anjo aqui à esquerda e à direita, e tem um que só faz essa função. Marca, tira foto. Ele está vendo seu compromisso de orar 3 vezes no dia nessa semana. Passou qual que... você vai orar para a sua vida. Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um esposo melhor. Meu Deus, como eu sou sem vergonha. Eu estou orando para você desse jeito? Mas como eu sou lerdo. Meu Deus, mas como que eu sou duro de coração. Nossa, que massa. Sim ou não? Você e você mesmo. Então, nessa semana, o propósito é quantas vezes? O que é que nós vamos pôr no celular? O alarme. Você vai escrever sua frase, porque você se conhece. Entendeu isso aí? Quer ver a visão? Pegou aí? Está acabando o tempo, não dá nem para pregar 1 hora. Eu já estou pegando mais de hora, você não sabe, viu? O Giovanni passou para mim 15 para as 9. E agora já é 15... para as 8, perdão. E agora já é 15 para as 9. Então, automaticamente, eu estou pregando mais de 1 hora. Porque tem 1 minuto já que passou, estou pregando mais de hora. Você nem sentiu, né? Não. Eu não preguei tudo ainda, não. Mas se vocês tiverem tempo, eu prego um pedaço. Se vocês não tiverem, eu vou embora lanchar de todo jeito, não estou nem preocupado. Mas se vocês tiverem, eu vou pregar. Que eu ainda vou orar. Eu vou orar. A Jô está ali rindo. A Jô fica rindo. E eu estou aqui, irmão, pronto para receber. Quem está pronto para receber? Então fala comigo, o propósito é 3 vezes no dia, oração. Fala comigo, versículo 10, vou encerrar, o versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de quem? E de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiu passar Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles o quê? Pode falar? Pode falar? Todo gigante pequenininho, que você não derrota hoje, se tornar um gigante maior no dia de amanhã. Aqui foi uma falta de ação do povo de Israel. Entenda, todo problema que você desvia dele, lá na frente ele te encontra. Todo problema que eu desvio dele, lá na frente ele me encontra. Problema foi feito para ser enfrentado. Está entendendo isso aí? Para ser, fala comigo, resolvido. Isso é poderoso, irmãos. Aqui Israel estava orando para isso. Foi lá, eles fizeram a bagunça lá, deixou o povo, não lutou contra eles, agora eles vêm tomar a terra que não é deles. Eis que nos dão o quê? O pago. Vindo para lançar-nos o quê? Fora da tua herança. Que nos fizeste o quê? Fala, herdar. 12. Deus, porventura não o quê? Os julgará. Porque em nós não há força perante essa grande que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão o quê? Essa palavra é tão... Você consegue falar, os nossos olhos estão o quê? Quando o seu olho está posto em Jesus, você está falando que depende dele. Esse versículo 10 até o 13 aqui, fala comigo, está falando de dependência de Deus. Está falando assim, sem mim nada podeis fazer quem? O homem. Sim ou não? Sim ou não? Você sabia que Pedro viveu um milagre enquanto ele olhava para Jesus, sim ou não? Quando ele olhou para a tempestade para um lado, o que aconteceu? Tem muito crente afundando. E só fica a mão para fora. Fala, graças a Deus. Vamos de novo? Só tem muito crente afundando. Só fica o quê? Porque diz a Bíblia que Jesus pegou Pedro com a sua mão e trouxe de volta. Está entendendo o mistério, irmãos? Por que ele afundou? Ele olhou, tirou o olho de quem? E olhou para onde? A Bíblia que ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, começou o quê? Entenda, você só vai viver olhando para milagres, olhando para Jesus e não para circunstâncias. Nós só vamos viver milagres olhando para Jesus e não para circunstâncias. Nós só vamos conseguir viver aquilo que ele tem para nós quando os meus olhos estiverem nele e não nas circunstâncias. Quando o meu olho estiver na pessoa de Jesus e não nas adversidades. Quem está entendendo o mistério, irmãos?
A água só firmou porque ele estava olhando para Jesus. Quer viver milagre? Fita seus olhos em Jesus. Fala comigo, eu creio nisso. Aleluia. Aleluia, irmãos. Versículo, fala comigo, 16. Nós estamos no 13, não é? 14 e 15. Então veio o Espírito de quem? Na onde? Por que que veio? Porque eles falou lá em cima, sim ou não? Que era naquele lugar que ele estaria, não era? Então entenda, aquilo que você fala comigo, acontece. Se você ficar falando que vai vir no culto e Jesus está aqui, vai fazer algo na sua vida, é aqui que ele faz. Ah, não sei o que você está falando. Mas se você vem para o culto só falando que nada dá certo, o que acontece? Nada. Porque assim como imagina o homem no seu coração, ele é. Então se você vem para o culto falando, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer milagre. O que Deus vai fazer? Milagre, irmão. Se você vem para o culto cheio de coisas, o que vai acontecer? Nada, irmão. Então isso que ele quis dizer, sim ou não? Bem claro. 15, disse, daí ouvidos todo Judá, e vós morador de Jerusalém. E tu quem? Assim o Senhor vos diz, não, uau, não, uau, nem vos assusteis por causa dessa grande, pois a peleja não é mais de quem? Oh, meu, isso aqui é tão profundo, senhor, não, irmão? Eu não sei se você tem alguma peleja, eu tenho. Tem umas pelejas, irmão, eles chamam boleto. Você não tem, não? Só o pastor que tem esse trem? Hã? Não é verdade, não é, irmão? Boleto, todo mês ele tá lá, não é? E perturba, não perturba? Não é verdade, irmão? Você sabia que um homem, quando ele não paga as contas, ele fica mal? Não é verdade, não é? Uma pessoa, quando ela está devendo, não paga as suas contas, ele fica o quê? Ele não prospera, ele não... Já pegou um homem quebrado, endividado, não tem nome, não tem o nome na praia, ele não está rompendo. O homem fica de que jeito? Fala, fica mal. Sim ou não? Porque um homem, quando não paga as suas contas, ele fica o quê? Fala triste. Fala triste. Um homem, eu digo, homem e mulher, quem está pegando a visão? Fica o quê? Foi por isso que Jesus pagou a nossa conta. Ah, não. Foi por isso que ele pagou a nossa conta na cruz do Calvário. E cavou na cruz, irmão. Nós não devemos mais nada. Hoje nós podemos nos alegrar nele. A dívida foi paga. Glória a Deus. Todo escrito de dívida que existia contra nós, ele pegou e cravou na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus de coração e de verdade, a sua vida nunca mais é a mesma. Quem está pegando a visão, irmão? Está pago. Fui comprado pelo sangue, resgatado pelo sangue, redimido pelo sangue. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Quem crê nisso? Versículo 16. Olha o que ele vai dizer. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela onde? Lateral de Zim. E achareis no fim da onde? Do vale. Diante do quê? Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, pois portai-vos, ficai parados. E veio o quê? Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, aí ele repete, saireis a encontro. Porque o quem? Uau. Versículo 18, 19. Então Josafá se o quê? Uau. Uau. E levantaram-se os levitas, filhos de quem? Dos coatitas, filhos dos corazitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz de que jeito? Porque Deus falou que ia vencer, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? Deus fala que está fazendo, vai fazer, vai operar amanhã, a gente está assim. Será, moço? Nossa, está pregando, não sei não, viu? Ah, não, estou tão desanimado, meu Deus. Minha vida está tão difícil. E Deus está falando, amanhã, benção, eu vou fazer algo na sua vida. Amanhã eu vou mudar a sua história, eu vou com você, vai dar certo. É eu com você, não estou falando da Rotan não, estou falando é eu. Quem está pegando a visão, irmão?
E a gente está desanimado, será? E Deus está falando, amanhã eu estou com vocês, o Senhor será convosco, vou dar o livramento, vou fazer algo, e nós está assim, não sei não, viu? Não sei se eu confio não, eu estou muito baqueado, as coisas para mim não dão certo, foi um ano muito bom, e Deus está falando, benção, é amanhã. Vou te honrar, vou mudar a sua história, vou fazer algo na sua vida. Sabe, essa tristeza amanhã ela não existe. Sabe, essa angústia amanhã ela não existe. Sabe, essa depressão amanhã ela não existe. Sabe, essa aflição amanhã ela não existe. Sabe, essa dificuldade amanhã ela não existe. Glória a Deus. Aí ele diz, Josafá confiou tanto que prostrou. Quem está pegando? Ele confiou, irmãos. O que ele faz? Não faz nada, ele só prostra. Porque Deus falou que ia fazer. Aí ele fica tranquilo. Aí só tinha uma coisa para ele fazer. E pela manhã cedo se levantaram e saíram aonde? Ao deserto. Uau! E ao sair, Josafá se pôs em pé diante de onde? Primeiro ele prostrou, sim ou não? Para receber, ele recebeu de que jeito? Em pé. Primeiro ele prostrou, não foi em cima? No 10 aí, não prosta? Sim ou não? No 18 prostrou, não prostrou? No 20, para receber, do jeito que ele ficou? Sabe o nosso maior erro? A hora de receber, a gente está prostrado. Deus está falando, não tem jeito, né, meu amigo? Ô, meu amigo, me ajuda. Ô, coleguinha, me ajuda. Você quer receber desse jeito? Baqueado, prostrado, ó céus, ó vida? Não, irmão, ele entendeu. O que ele fez? Em pé, irmãos. A Bíblia vai dizer, se coloque de pé que eu falarei contigo. Irmão, Deus está entregando as coisas para quem está, na verdade, se posicionando. Aqui nós não estamos falando que tem quem está passando mais dificuldade, nós estamos falando de quem está acreditando mais na sua dificuldade. Na verdade, não está dando moral para quem está vivendo, mas está ministrando a palavra na dificuldade que está vivendo. Então ele se coloca em pé e diz, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes aonde? E estareis de que jeito? Uau, ele acreditou e falou, sim ou não? Crede aonde? Nos seus? E o quê? Crede no Senhor, estareis? Nós estamos falando de ameaça. Agora ele está falando que está de que jeito? Era aquilo que já estava no coração. Ele se sentia seguro. Mesmo ainda Deus não tendo feito, mas ele tinha recebido. Esse é o mistério. Receba primeiro e veja depois. Receba aqui aquilo que Deus está falando e concretize depois. O coração dele já estava assim. Fala comigo, seguro. Pode crer em Deus, vocês vão estar tudo seguros. Crer nos seus profetas, vai ter o quê? Prosperidade. Fala, prosperidade. Eu creio nisso, quem crê? Versículo 20. O que Deus falou, ele vai agir. Fala assim, o que Deus falou, ele vai fazer. Sim ou não? Aí ele fala o 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o quê? Para o Senhor, que louvasse a majestade santa. Saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura o quê? E quando começaram a cantar e dar louvores a quem? Pôs-se emboscada contra o quem? De Moabe, de Seir, que vieram contra quem? Judá. E foram o quê? Enquanto o povo adorava, fala, Deus agia. Mas nós foi ensinado, quando a gente não está bem, a gente não pode adorar. A gente foi ensinado, quando a gente está triste, a gente não pode cantar. Nós foi ensinado, quando a gente está magoado, chateado, a gente não pode louvar. A gente não pode adorar, a gente não pode engrandecer. Isso é uma mentira do diabo. É quando você está assim que você tem que adorar, que você tem que cantar, que tem que ser um louvor da sua boca, que tem que ser um agradecimento da sua boca, que tem que ser uma palavra na verdade, que você está liberando, que você crê. Em nome de Jesus, irmãos. Quem crê nisso? Versículo 24, quem está comigo? Nisso chegou o Judá, atalaia do deserto, e olhando para a multidão, eis que eram o quê? Corpos, que jaziam em terra, e nenhum quê? Fala a obra por completa. O que vieram contra os inimigos, na verdade, de Deus, Deus fez a obra por completa. Não ficou, nesses dias aqui, ninguém vivo. Dia de Josafá. E vieram Josafá e o seu povo, para o quê? Pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Porque quem crê está seguro, e quem ouve os profetas prospera. Pegou a visão? Quem está pegando, irmãos? Shalom quer dizer paz e prosperidade.
Olha que coisa forte. Olha o tanto que eles prosperou. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam entre eles, fala comigo, riquezas. Aí ele vai dizer, cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, tomaram para si, tanto que não... Quantos dias demorou? 3 dias. Saquearam o quê? Porque era o quê? Muito. Você precisa enfrentar seus medos com a sua fé. Você é resultado do seu enfrentamento com a sua fé. Se a sua fé está em desuso, estacionada, infelizmente a sua vida está parada. Mas se a sua fé hoje sair daqui ativada, não tem como você não viver um resultado da parte de Deus. Esse culto é feito num culto de, fala comigo, informação, revelação e fique de pé. A aplicação vem agora. Nós vamos orar. Informação, revelação e aplicação. Nós vamos orar. E eu quero orar por você no nome de Jesus. Quero apresentar a sua vida, a sua casa. Quero apresentar o seu propósito nesse ambiente. Deus está te chamando nessa noite para que você possa viver algo extraordinário da parte dEle. Temos que dar uma resposta aos nossos medos com a nossa fé. Eu creio nisso. Responda aos seus medos com a sua fé no nome de Jesus. Eu tomo posse disso nessa noite, igreja. O diabo não vai corromper a nossa identidade de filho, a nossa identidade de guerreiro, a nossa identidade de promessas que Deus fez para nós. Eu creio nisso. Assim como há uma guerra no meio da identidade da igreja, eu creio nisso, irmãos. Nesses dias Deus está levantando uma igreja que tem uma identidade de filho. Uma igreja que entende, irmãos, que nós somos filhos e somos eleitos. Fomos chamados para viver algo extraordinário da parte de Deus. Só você que precisa de uma restauração nessa noite. Você que entendeu o propósito. Você que entendeu que não é mágica. Que não acontece por acaso. Que milagre tem dia, tem hora, tem minuto, tem mês para acontecer. Milagre tem história, milagre tem entrega. Milagre tem ação, milagre tem atitude. Milagre tem crer, tem fé. Milagre ele tem esses ingredientes para ele ser, na verdade, preparado para mim e para você. Milagre segue propósito, milagre segue processo, que é duas coisas distintas. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar com você, igreja. Você veio aqui nessa noite com as suas mãos levantadas. Eu profetizo sobre a sua vida nessa semana, que você saia desse ambiente com a informação, com a revelação e com a disposição da aplicação. Que nessa semana você possa viver algo extraordinário sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que nessa semana você reflita com você mesmo e o Espírito de Deus te mostre nessa semana áreas de você mesmo que precisam ser tocadas por você mesmo, por opiniões, por atitude, por ações, coisas que você está pedindo para Deus, que Deus está falando, eu só estou esperando uma ação sua para me entregar. Em nome de Jesus, que nessa semana você caminhe na veia da revelação dessa palavra, que você saia desse lugar da refrigério, debaixo dessa revelação, debaixo desse conhecimento, debaixo, em nome de Jesus, de disposição de fé, para gerar a aplicação naquilo que recebeu. Que nessa semana Deus te visite na palavra, que Deus te visite na visão dos sonhos, que Deus entre na visão da noite, que é os sonhos, que você tenha sonhos que não são da terra. Que nessa semana você possa sonhar com aquilo que Deus já fez no futuro. Porque Deus fala, quando Ele fala já é. Vou falar de novo, quando Deus fala já é. Esses é um dos nomes de Deus, já é. E Yahvé já é. Que nessa semana você caminhe sendo transformado, caminhe sendo liberto, caminhe avançando no propósito que Deus tem para a sua vida. Que nessa semana você possa viver o extraordinário da parte de Deus. Em nome de Jesus, só você que venceu o seu medo nessa noite com a sua fé, aplauda Jesus nessa casa. Em nome de Jesus. Aleluia!